Olá, eu estou muito grata por poder estar aqui com você, graças ao Centro Espírita JJ Rodrigues, aqui de Campo Limpo Paulista. E nós vamos refletir hoje sobre a perfeição e também sobre o seu contrário, a imperfeição, estado em que nos encontramos. E eu começo relatando uma passagem em Mateus, onde Jesus nos diz: Sede vós perfeitos, assim como vosso Pai Celestial. E Kardec nos traz, no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, esse assunto também. E os Espíritos nos dizem, nos mostram o rumo, o roteiro, o caminho que Jesus assinalou para nós quando fala, quando trata desse ensinamento. E nesse capítulo nós vamos encontrar também o item do homem de bem, onde é feita uma relação de todas ou de muitas virtudes que deveremos alcançar, tais como sermos justos, bons, executarmos o bem sem nos preocupar com gratificação, né, com retribuição, com reconhecimento, que sejamos tolerantes, benevolentes, cumpramos o dever, que deixemos de lado nosso orgulho, vaidade, que a gente tenha fé no futuro, acredite no amor, na bondade, na justiça divina e muitas outras virtudes são ali colocadas. Virtudes essas que nós temos que realmente buscar para que a gente se aproxime um pouco dessa perfeição tão necessária à nossa alma. E numa palestra, Haroldo Dutra nos diz que o objetivo do Evangelho não é nos tornar cristãos, mas sim nos conduzir a Deus. E que isso só é possível com o aprimoramento, com a purificação da nossa alma. E ele diz também que existe o amor e a sabedoria como duas forças potentes para nos conduzir, para conduzir a alma humana a esse contato direto com o Criador. E, meus amigos, nós sabemos que a mensagem de Jesus, assim como da doutrina espírita, essas mensagens são altamente consoladoras, são um hino de esperança para nós que vivemos dias sempre muito tumultuados, de muito sofrimento, né? De muita luta, que faz até com que nós nos sintamos tão pequenos, incapazes de vencer, né? De enfrentar as batalhas, né? Mas Haroldo, ele enfatiza essa questão do sofrimento, que sim, o sofrimento existe na nossa vida, mas nós não encarnamos para sofrer, nós encarnamos sim para nos aprimorar, para chegar a essa comunhão com o alto, com o Pai. Então, meus amigos, minha amiga, meu amigo que me ouve agora, não se frustre se você ainda não conseguiu desenvolver essas virtudes todas que o capítulo nos traz, ou não conseguiu desenvolvê-las na totalidade, né? Está nessa batalha. O importante é justamente isso, que nós estejamos fazendo a nossa reforma, a nossa renovação, transformação. Não importa o nome que a gente dê a isso, mas que a gente esteja buscando melhorar moralmente, espiritualmente. E nós só não podemos perder de vista essa certeza de que vamos chegar lá, cada um no seu tempo, mas vamos chegar, né? E sempre que eu estudo essa questão do ser de perfeitos, é impossível eu não olhar para dentro de mim e fazer um balanço, né, das minhas imperfeições, das minhas mazelas, dos meus defeitos. No entanto, eu também consigo entender e buscar essa premissa, né, que Jesus colocou no mandamento que ele considerou o mais importante, o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, onde ele deixa claro aí essa necessidade de que a gente se perdoe, se auto-perdoe, que nós possamos nos auto-amar. Então, aceitar a imperfeição é uma condição imprescindível para que a gente possa executar esse amor a nós
e aí então ao outro, né? Por isso eu vejo uma beleza na imperfeição, porque é só através dela que nós vamos buscar essa correção. Só quando nós a admitimos, quando nós a colocamos na mesa, a esmiuçamos, né? Conseguimos enxergar a essência do que verdadeiramente somos. E aí sim, nós vamos poder exercitar esse auto-perdão, esse auto-amor, para poder atingir o que Jesus nos pede. E eu sempre digo, né, que nós somos muito rápidos, nesse caso da imperfeição, em nos criticarmos, nos julgarmos e nos condenarmos, né? E é claro que é obrigação nossa buscar essa melhora, mas é imprescindível que a gente valorize também as nossas conquistas. E tem uma historinha que eu extraí do Momento Espírita e eles foram buscar na cultura japonesa, que fala dessa arte da imperfeição. Conta que um rapaz chamado Rikyu, ele queria conhecer os rituais da cerimônia do chá. Ele procura então o mestre Takenojo e pede para se candidatar, né, a aprender. E aí o mestre precisa colocá-lo à prova, fazer um teste. Então pede que ele vá fazer uma limpeza no jardim. E o Rikyu se esmera nesse trabalho. Ele varre, não deixa nenhuma folhinha, uma florzinha, um carocinho de fruta caído ali naquela grama, naquela areia do jardim. Ele, quando termina, antes de chamar o mestre, ele faz uma revisão na limpeza que ele fez, né? No jardim, ele percebe que as pedras estão colocadas nos seus lugares certinho, as plantas estão ali viçosas, né? E aí ele chega perto de uma cerejeira e balança o tronco da cerejeira, permitindo que as flores caiam displicentemente ali no chão. E quando o mestre Takenojo chega, ele se surpreende com o trabalho ali que Rikyu fez. Ele é admitido, torna-se um mestre do chá e ele fica reconhecido por ser aquela pessoa que conseguiu entender a essência da arte da imperfeição. E aí eles concluem ali o texto, né? Dizendo assim, que perceber a beleza que se esconde nas imperfeições do mundo é uma arte, que os tapetes persas sempre ostentam um pequeno erro, um minúsculo defeito, com o objetivo de nos mostrar que perfeito só Deus. E que assim é a condição humana. E que a arte da imperfeição, ela começa quando nós nos percebemos dela, quando aprendemos e reconhecemos e aceitamos esse estado. E que a sabedoria está em viver no mundo, convivendo harmonicamente com tudo e com todos. Então, minha amiga, meu amigo, né? Nós vimos nessa historinha que a beleza, a perfeição daquele jardim não estava naquela limpeza, né, tão profunda, mas sim entender que é impossível um jardim não ter uma folha, uma flor, né, um fruto caído no chão. E assim somos nós também. Nós somos peças inacabadas, com flores caídas no chão. E há beleza nisso também. E em outubro, que é o mês que nós estamos, comemoramos o nascimento de Francisco de Assis, esse humilde servo de Jesus, né? Que doou-se incondicionalmente, amou incondicionalmente a natureza, os animais, os seres humanos, né? E vamos nos lembrar então de uma frase dele que diz: apenas um raio de sol é capaz de afastar várias sombras. Então é assim que a gente entenda que as nossas pequenas conquistas são capazes de trazer luz, vontade, determinação, perseverança nessa nossa luta. E antes de terminar, eu gostaria de perguntar se você já se inscreveu no nosso canal, se já acionou o sininho, e se ainda não o fez, por favor, faça hoje. É muito importante a sua inscrição. Isso é um apoio, é um incentivo para que a gente continue nesse trabalho. E o nosso objetivo é atingir 1000 inscritos, e nós só poderemos fazer isso com a sua ajuda,
com os seus likes, com o seu compartilhamento, com a sua divulgação. E eu já te agradeço por isso. E finalizando, nós sabemos que temos duas asas, a asa do amor e a asa da sabedoria, da inteligência, né? E que elas precisam estar em equilíbrio para que a gente possa alçar voo. E nós vemos muitas pessoas cultas, sábias, né? Mas que não desenvolveram essa asa do amor, essa asa da caridade, da fraternidade, né? Com relação ao outro. Então eu concluo essa nossa reflexão com uma pergunta para todos nós. Como é que estão as nossas asas? Em equilíbrio ou em desequilíbrio? Se você quer conhecer essa resposta, lembre-se do ensinamento de Santo Agostinho, onde ele nos diz: conhece-te, aceita-te e supera-te. Muito obrigada por sua companhia. Fique com Deus.